Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Eu estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial, direto do Rio de Janeiro, meu amigo. E foi difícil trazer esse cara para gravar com a gente aqui em São Paulo. E vai ter um bate-papo aqui bem gostoso, falando da sua formação, da sua trajetória dentro da especialidade. Ele que fez a sua graduação em 1998 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez a sua residência em 2001 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fez o seu mestrado na Universidade Federal em Fluminense. É isso mesmo, professor? Na UF, na Universidade Federal Fluminense. UF, Universidade Federal Fluminense. Eu estou falando do professor doutor Leonardo Metropolo. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast. E nós que já temos uma convivência pelos congressos da vida, enfim, você está no nosso canal aqui para a gente poder bater um papo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado você pelo convite. É impossível dar um não com um sorriso largo aí do Ismael, né? Não tem jeito. Cara, uma honra poder recebê-lo aqui. Confesso que eu não me lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir aulas suas. Normalmente eu sempre gosto de vir anotando algumas coisas, mas é bem fresco na minha memória Brasília e Goiânia, que nós tivemos junto, né, o ano passado. E a gente vai falar também um pouco desse episódio aí, que foi falar sobre a cirurgia ortognática minimamente invasiva, né? Um crossfire que você fez com o Jonatas Klaus, enfim. A gente vai falar sobre isso também. Professor, para a gente começar esse podcast, eu queria que você falasse da sua formação. Eu coloquei aqui, obviamente, resumidamente, mas da sua formação e quem que te motivou na odontologia a buscar a bucomaxilo, porque uma coisa é a odontologia, outra coisa é a bucomaxilo. Quem são as suas influências? Olha, eu costumo falar, né, que eu não tenho nem pai nem mãe dentista da área, enfim, também nunca fui apaixonado pela minha dentista e também não tinha raiva do meu ortodontista. Que tem esses casos também, né? Então, assim, eu decidi fazer odontologia, mas no meio da faculdade eu falei, cara, gostava, mas não era aquilo. Eu falei, cara, eu quero fazer uma especialidade cirúrgica. Obviamente, a gente não tinha noção do que é a bucomaxilo. Estou falando isso na época. Foi em 96 quando eu levei literalmente a faculdade meio de lado e só me interessava passar para residência, né? Então, mirou a medicina em algum momento ou não? Não. Que tem uns casos assim, né? Pois é. E aí eu tô negócio, né? Ou você treina a sua perna direita ou treina as pernas esquerdas. Bater com as duas são poucos, né? Então, assim, eu fico muito receoso com os colegas que fazem a dupla formação, que acabam, eventualmente, nem fazendo uma nem outra direito, né? Então, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas aí eu decidi, no meio da faculdade, fazer a especialidade cirúrgica. Eu queria fazer especificamente onde eu fiz, na UERJ, que era... ele foi meu professor na graduação, né, Paulo Medeiros, e foi meu chefe, continua atual chefe hoje da UERJ. Que é uma referência dentro da especialidade. Com certeza. Formou um monte de gente. Muita gente. Eu vi uma aula dele, não conhecia, vi uma aula dele no Cobrac, aí tentei no final da aula fazer uma entrevista com ele, não consegui, cara. Você acredita que eu saí de lá, a minha frustração do Cobrac foi não ter entrevistado o professor Paulo Medeiros. Com certeza, o Paulo fez da UERJ um dos maiores polos, um dos maiores centros da especialidade, certamente na cirurgia ortognática. Então, hoje, qualquer estado do país, hoje tem colegas fora do país, né? Tem um colega em Oklahoma, enfim, formados por ele. Ele realmente teve esse braço de ferro e conduziu muito bem a formação de vários colegas. Ele é um dos caras que ele não fez história, ele é a história da bucomaxilo no Brasil, né? Ele faz parte da história da especialidade. Com certeza. E aí ele foi um dos caras que te inspirou dentro da especialidade? Sim. E aí eu lembro que ele fez a formação dele, a complementação da formação dele em Dallas, né? De 81 a 84, que era o Dream Team da cirurgia ortognática mundial, né? Eu acho que, particularmente, isso é uma opinião pessoal, acho que hoje a ortognática nos Estados Unidos já não é a cirurgia ortognática, né? Eu acho que hoje é a Europa, você tem alguns lugares na América Latina, e eu faço questão de falar de um colega que eu sou um profundo admirador, um colega venezuelano chamado Nelson Leon, onde você tem uma qualidade de entrega de cirurgia ortognática absolutamente diferenciada. Mas a década de 80, os Estados Unidos, 80, 90, os Estados Unidos foi um grande centro formador de vários colegas, muitos brasileiros foram para lá
para complementar a sua formação. Eu tive a oportunidade também de fazer um período em Oklahoma, que, enfim, eu acho que é isso. E hoje o Brasil, eu não tenho dúvida alguma, né? Tanto é que você vê vários colegas cirurgiões despontando no cenário mundial, né? Pelo reconhecimento da especialidade, na qualidade especificamente da cirurgia ortognática, o que é muito legal, né? Você lá no Rio de Janeiro, quando a gente vai para alguns estados e a gente participa de alguns congressos, e a gente fala que é de São Paulo, normalmente sempre São Paulo, Rio é citado como o eixo, né, das referências na bucomaxilo, enfim, mas a gente sabe que o Brasil é grande, tem grandes Com nomes. certeza. Como que você vê o Rio de Janeiro no cenário nacional dentro da bucomaxilo, professor? Eu acho que ele perdeu já um pouco, né? Porque a gente nunca pode se achar o último camarão do bobó, né? Eu costumo falar isso. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando. Mas, obviamente, você tem belos colegas que trabalham muito bem no Rio de Janeiro. Sou profundo admirador do trabalho. Mas hoje você tem espalhados pelo Brasil. Acho que isso não está concentrado no eixo Rio-São Paulo. Você tem colegas no Nordeste fazendo um belíssimo trabalho, colegas no sul do país, no centro-oeste, fazendo um belíssimo trabalho na cirurgia ortognática. Eu acho que hoje a cirurgia ortognática ela não é uma questão só técnica, né? Porque é questão de repetição, né? Você está aí à frente do microfone e você, com certeza, a sua primeira entrevista ela foi muito escorregadia, né? Muito melindrosa. Lembro muito bem como foi minha primeira entrevista. E isso acontece como cirurgia, não tem jeito, né? Outro dia eu escutei o Tony Ramos falando que toda estreia do teatro ele não dorme direito, né? E faz parte, né? Porque eu acho que esse nervosismo, esse medo controlável é respeito pelo que você faz, né? Então, a partir do momento que você não tem respeito pelo que você faz, certamente você vai voltar tarde, vai para um churrasco, né? Então, eu acho que o Rio de Janeiro perdeu, volta a falar nisso, perdeu um pouco, né? Em virtude, acho que o país passou por grandes mudanças também, né? Mas sem dúvida alguma, eu vejo a cirurgia ortognática como realmente a cirurgia ortognática brasileira como referência mundial hoje no estado atual. Você é o cara da residência. Na sua época tinha especialização? Tinha também. Na verdade, quando a gente fala residência, o programa é o mesmo, né? O programa é o mesmo, né? Pelo menos lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro era o mesmo programa, né? Só que tinha uma questão que a especialização você paga e a residência você recebe uma bolsa, né? Então, na verdade, eu fui aluno da especialização, onde eu era... E a gente fala, fiz residência lá porque era tudo mesmo, a mesma formação. Não tinha segregação com relação ao conteúdo, à formação. Porque nessa época... A residência desse modelo hoje era mínima no país, né? Eram duas vagas. Falando de 25 anos atrás, eram poucos hospitais que tinham, enfim. Sim. Até o reconhecimento do dentista, né, no ambiente hospitalar, né? Então, assim, isso a gente tem que tirar o chapéu para o nosso chefe lá, porque ele era muito bem respeitado no hospital, pelo serviço de anestesiologia, pela clínica médica, sabe? Que é muito difícil a bucomaxilo, né? Dentro do hospital. Mas é assim, então a UERJ sempre foi um polo formador nisso. Sempre foi. Uma referência, né? O contato com a cirurgia ortognática durante a sua formação na residência, você tinha... Como que foi esse contato? Foi pequeno, né? Que é a realidade da grande maioria. Foi pequeno. Mas como Paulo José, como foi o nosso chefe, ele fez a formação em Dallas, onde foi os grandes autores da década de 80 e 90 eram os professores dele, né? A gente fala de Bruce Epker, Douglas Sim, Larry Wolford, enfim, foram professores dele. Então, acaba que aonde eu fiz a formação, a minha amostra era muito viciada, né? Então, a gente não era um hospital de porta aberta, né? Não era um hospital de emergência. Então, assim, a gente basicamente fazia cirurgia ortognática. E isso continua até hoje. Vai se passar aí quase 25 anos isso. E o que fez você buscar se aprofundar na cirurgia ortognática? Porque a cirurgia ortognática ela é uma escola que demanda uma curva, né, de conhecimento bem acentuada. Quem que te levou? O que fez você, né, se apaixonar pela cirurgia ortognática? Eu acho que é uma cirurgia que, primeiro, você
transforma a vida do paciente, sabe? É impressionante, né? A gente, quando escolhe a profissão, a gente não tem noção, né? Então, eu costumo falar que eu sou um felizardo, né? Porque, sei lá, aos 17 anos, você prestar um vestibular, escolher uma vocação, né? Uma profissão, uma ocupação, onde não tem nenhuma influência familiar, e você fala, não me vejo fazendo outra coisa, eu acho que a minha maior sorte é isso, sabe? É você... Quer me ver feliz, é estar dentro do hospital operando. Veio mais alguém na família depois de você como bucomaxilo? Bucomaxilo não, veio como dentista. Meu irmão, 6 meses depois. 6 meses depois. Ele falou, o negócio é bom, eu vou entrar também para odontologia. Trabalha contigo lá ou não? Tem Não, consultório? Rafa tem uma clínica, eu tenho outra, enfim. Rafa é um grande reabilitador oral, enfim. Um dentista muito legal. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, e também no Instagram a gente vai estar compartilhando alguns cortes desse episódio aqui com o professor Leonardo Metropolo. E aproveitando também para fazer um agradecimento à Traumec, né, que tem participado do nosso programa aqui, ao Paulo e ao César Caritá, que tem apoiado o trabalho não só da Bucocast, mas a Bucocast Academy também, que nós temos colocado algumas aulas de alguns colegas que têm participado aqui com a gente e, obviamente, trabalhando aí na formação dos futuros cirurgiões. Professor, eu estou falando professor porque a gente, por várias vezes em eventos e congressos, então me dá a liberdade aí de chamá-lo de professor. A cirurgia ortognática, a gente sabe que na sua época era uma realidade totalmente diferente do que é hoje, né? Obviamente, planejamento virtual, nesse modelo que a gente tem hoje, longe, né? Modelo de gesso, eu não tenho muita noção, mas já tive a oportunidade de ver alguns planejamentos que os caras fazem naquele modelo de gesso. Como que era a cirurgia ortognática? Queria que você falasse um pouquinho da sua época, das dificuldades, já que você tem trabalhado muito com a cirurgia ortognática contemporânea hoje. Pois é, eu nunca esperei ter escutado isso um dia, né? Na minha época, né? Assim... Pô, nós estamos falando de 25 anos de formado, pô. Mas é isso, faz parte. Mas é isso, a cirurgia ortognática, eu costumo falar que ela mudou muito nos últimos 20 anos, né? Então, eu trabalho com planejamento virtual há cerca de 20 anos, 22 anos, né? A impressão 3D coincide com a idade da minha filha, 14 anos, todos os meus pacientes são submetidos à impressão 3D. Certamente, a cirurgia ortognática feita na minha formação e na formação que me precede, era uma cirurgia ortognática que tinha sua previsibilidade, claro que tinha, mas certamente grandes assimetrias eram desafiadores. Então, o tempo de planejamento, de confecção de guias, de manipulação do gesso, certamente era maior do que o tempo cirúrgico, né? Hoje, o planejamento virtual ele consome menos tempo, né, do cirurgião e com uma assertividade superior, né? Isso é inquestionável, né? Você tem uma visualização tridimensional que você não tinha, né? Era da época do traçado predictivo, né? Você fazia um traçado em cima de uma cefalometria e era difícil até de você informar o paciente. Eu acho que o planejamento 3D, isso é um artigo do belga Swaine, se eu não me engano, de 2001, ele fala, né? O planejamento virtual, ele ajudou o entendimento do paciente, né? Você consegue mostrar para o paciente o que você vai fazer, a técnica cirúrgica, por que você vai optar por determinada coisa, enfim. Isso melhorou muito. Além, obviamente, da maior previsibilidade e assertividade. Você mostra o antes e depois para o paciente? Mostro, mas com muita restrição. Porque eu acho que hoje... Pode ser pego, né, por esse antes e depois, né? Pois é. E é isso. Eu acho que o antes e depois, o paciente muda de cabelo, emagrece... Barba cresce. Tem questões que mudam, sabe? E ainda é o calcanhar de Aquiles dos inúmeros softwares, né? Hoje as movimentações esqueléticas são absolutamente previsíveis, mas a manipulação dos tecidos moles, ela ainda é... desafiador. Temerária. A prática, a mão do cirurgião na hora de trazer o resultado certo. E hoje você consegue também fazer, Ismael, procedimentos adjuntos à cirurgia ortognática que não estão contempladas no software. Então, sejam
procedimentos de tecidos moles ou as próteses maxilofaciais, né, as enxertias customizadas, que isso o software não contempla. Então, assim, você acaba tendo que trabalhar quando você caminha para essa customização de prótese e tudo, você tem que trabalhar com outros softwares. Não é somente o software dedicado à cirurgia ortognática. Na sua época, obviamente, quando você começou a operar, vamos falar aí, nos anos 2000, os últimos 15 anos, vamos pegar a metade da sua formação aí, os últimos 15 anos. O número de reop, cara, como que era? Você tem visto isso nos últimos anos? Esse número tem aumentado? Às vezes a gente tem contato com o paciente pelo trabalho que a gente desenvolve pela ortognática assim, e às vezes chega paciente que já passou por 2, 3 cirurgias, seja de ATM ou até ortognática. Como que você vê esse número de reop, se nesse tempo que você tem informação, se isso vem aumentando e a que você diria o porquê que tem aumentado? Com certeza o número de reoperações aumentou. E aí eu acho que são vários fatores que levaram ao aumento das reoperações. Primeiro, a maior visibilidade do procedimento. Então, mais pacientes desejando a cirurgia e mais colegas, aptos ou não, realizando cirurgia. Que infelizmente é isso, né? Para tudo você tem que ter treinamento. Eu certamente hoje não sou um bucomaxilo dedicado ao trauma. Não é uma coisa que a gente perdeu um pouco a mão. Eu digo isso por mim com muita tranquilidade. E a mesma coisa acontece na cirurgia ortognática. Então, eu acho que é isso. O número de pacientes aumentou, o número de cirurgiões também aumentou, cirurgiões eventualmente mal treinados, né? Existe uma outra questão que, recentemente, eu vi uma paciente que ela me deu uma aula de aplicativo de manipulação de tecidos moles. Hoje o paciente é muito mais investigativo, né? Então, existem aplicativos tipo Facetune, onde o paciente modifica o tamanho do queixo, aumenta o tamanho do nariz. Então, o conceito que a gente tinha de um resultado ideal para a cirurgia ortognática, muito da reoperação, não necessariamente são problemas técnicos, mas talvez insatisfações estéticas. O paciente eventualmente está mordendo bem, com a sua respiração boa, mas há um descontentamento persistente estético. Então, eu acho que as reoperações, elas também têm esse lugar. O paciente, ele não quer só morder bem ou respirar bem. Talvez isso seja até secundário, infelizmente, num momento onde a gente vive uma busca pela questão estética insana. Você tem a estética dentro do planejamento seu como primeiro, como pilar, vamos dizer assim, e depois o funcional. Como que você coloca o estético com o funcional, já que você está falando de uma exigência muito grande do paciente? Não, isso é muito cruel. Hoje, a gente tem que... É difícil a gente ter uma balança, né, na nossa cabeça, né? Mas certamente hoje a estética está caminhando junto com o funcional, né? E eventualmente passa, né? Na frente, né? Passa na frente. Por isso que você eventualmente lança... na minha época, né, Ismael? Era isso. Você tinha broca, serra, placa e parafuso. Hoje não. Hoje você tem lipoenxertia, próteses de malares, de zigoma, de ângulo, enfim. Sim. É isso, né? Eu acho que em virtude do apelo estético. Como que você vê essa questão da cirurgia ortognática associado com procedimentos de cirurgias estéticas da face? A gente sabe que há alguns casos que alguns cirurgiões optam de fazer junto, outros não, mas como que você vê essa questão da combinação e essa evolução da cirurgia associada com a cirurgia estética? Eu acho que a combinação, quando bem indicada, ela traz resultados excelentes, insuperáveis, incomparáveis com uma cirurgia ortognática dita tradicional. O que a gente tem que pesar aí, primeiro, é se o paciente tolera essa mudança, né? Porque a gente tem que tentar entrar na cabeça desse paciente. Será que ele tolera tanta mudança assim?
né? Então, hoje a gente vê muito... Feminização, essas questões, né? Sim, não, e eventualmente uma cirurgia ortognática associada a uma rinoplastia, né? Hoje a gente faz isso? Faz, mas a escolha do paciente, ela tem que ser fundamental. Além de uma equipe, no meu entendimento, multidisciplinar, completamente conectada, né? Porque hoje a cirurgia ortognática, o paciente vai embora no dia seguinte, no mesmo dia, né? Então, se você começa a alongar muito um procedimento, uma cirurgia que era de pouca morbidade, ela começa a aumentar a sua morbidade. Então, na minha cabeça, eu não vejo uma razoabilidade, uma cirurgia que você hoje faz em 1h30, 2 horas, se você contempla o nariz bem performado em mais 2 horas, uma cirurgia de 4 horas, você estender esse procedimento para 10, 12 horas de cirurgia. Eu ia perguntar isso para você, tem ainda ortognática de 6, 9 horas? Existe ainda esse tipo de cirurgia? Acho que sim. Os colegas aqui que passam por aqui, normalmente 2 horas, 3, 4 horas, ainda parece que pela minha estatística aqui, parece que está dentro do normal, mas há quem diga que tem colegas ainda que levam 6, 7 horas para fazer uma cirurgia ortognática, maxila, mandíbula e mento. É muito tempo, né? Eu acho que nem todo paciente resiste isso, assim, resiste que eu digo, tem um custo biológico, né? Tem um custo anestésico aí envolvido, né? Quer dizer, são 6, 7 horas onde o seu anestesista, né, não consegue te entregar a mesma qualidade de anestesia que um procedimento que você vai fazer em 2, 2 horas e meia. Isso impacta no pós-operatório? Com certeza, com certeza. Eu acho que os tempos cirúrgicos muito elásticos, muito grandes, ele com certeza ele vai ter um preço no pós-operatório, né? Os pacientes, eventualmente, em termos de inchaço, cicatrização, mobilidade perioral, abertura de boca, com certeza. Isso foi algo que você, na curva sua de aprendizado, foi algo que você buscou também para poder entregar para o paciente um pós-operatório melhor? Eu sou muito egoísta na cirurgia, tá? Então, eu me treinei a não mudar de lado para operar, por exemplo, né? E eu treinei, não só me treinei, mas treinei minha equipe em fazer uma cirurgia ortognática com mais um colega. E isso baseado em cortes menores invasões, serras mais delicadas, afastadores específicos, né? Então, eu falo isso porque alguns colegas que estão assistindo o podcast já assistiram cirurgias minhas. É uma cirurgia que a gente consegue realizar em torno de entre 1h45 e 2h20. Isso, na verdade, não é nem questão do cirurgião, é uma necessidade para poder oferecer uma qualidade de pós-operatório para o paciente, né? Você escutava histórias assim que o paciente fazia uma cirurgia, voltava para o ortodontista para retomar o tratamento ortodôntico com 2 meses depois. Meu paciente tem que voltar entre 2 semanas, 3 semanas para o tratamento ortodôntico, né? E até porque foi comprovado, né? Tem alguns estudos que mostram isso, quer dizer, o retorno precoce ao tratamento ortodôntico, quando esse paciente está em tratamento ortodôntico, favorece muito a movimentação dentária, a finalização ortodôntica. Professor, falando de cirurgia estéticas da face, tem dentro do conselho agora do CRO, né? CFO. Essa liberação dessas cirurgias estéticas aí para bucomaxilo acabar tendo mais liberdade para fazer alguns tipos de cirurgias. Você é um desses cirurgiões que, liberando, vai colocar um pezinho dentro desse mercado também? Como que você vê essa liberação? Como que você vê a formação do bucomaxilo para poder fazer algumas cirurgias que até então não tem autorização pelo bucomaxilo em fazer, né? Eu acho que assim, o bucomaxilo é um colega, quando bem treinado, né? Então, a todo momento eu falo isso, né? Treinamento é fundamental, né? Não adianta você ter o título e não ter o treinamento. Então, eu acho que o colega bem treinado, eu não tenho dúvida que ele tem um entendimento da face melhor do que muitos colegas, né? Durante uma formação em cirurgia plástica, o camarada ele tem que entender da prótese de panturrilha
ao facelift é complicado, sabe? Então, a gente não. A gente tem um entendimento do que a gente faz, né? Só que a gente não tem treinamento hoje. A formação do bucomaxilo não permite a gente ter um treinamento em algumas áreas. Por isso, dos cursos de extensão, das formações posteriores, dos fellows, acho que a gente não pode ser um encaminhador de sequelas. Eu costumo falar o seguinte: você só pode operar aquilo se você sabe tratar a complicação. Se você faz uma determinada cirurgia ortognática e você não sabe tratar a complicação, certamente você não é o melhor colega para realizar aquela cirurgia ortognática. E isso estende para qualquer outro tipo de cirurgia. Você não pode ser um encaminhador de problemas. Hoje eu transito com vários colegas, cirurgiões plásticos, otorrinolaringologistas. Então, assim, certamente se eles me vissem como um colega complicador, né, eles não me referenciariam, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a gente só pode fazer se a gente sabe tratar a complicação. Esse é um tema assim que está sendo muito abordado esse ano, justamente até pelo Colégio Brasileiro também, de Sim. poder dar essa liberação, conseguir, né, esse espaço para a bucomaxilo poder atuar também, mas eu também acho que a gente, se der a largada hoje, acho que o bucomaxilo vai precisar dar um passinho para trás e entender um pouco mais dessa área, porque você vai falar, faz uma órbita, só que uma blefaro, por exemplo, que está em alta, todo mundo está fazendo, que é simples. Mas essa meninada que não quis passar pelas etapas, né, pode às vezes acabar se aventurando e aí a gente começar a ter problemas que pode denegrir a imagem da especialidade. Né? Não tem atalho, né, Ismael? Não tem atalho. Eu acho que é isso. O atalho não necessariamente é o melhor caminho. Então, as pessoas, ao invés de buscarem informação, elas buscam atalho. E esse é o problema. Esse problema não é do bucomaxilo, né? Esse problema é do ser humano. Sim. Né? Então, agora, eu estou aqui em São Paulo exatamente porque, para mim, está o maior cirurgião contemporâneo do mundo. Para mim, é um italiano chamado Mirko Raffaini. Um artista, como um monte de italiano é gênio, é artista. O professor Mirko é um artista, né? E ele traz esse conceito da cirurgia ortofacial, né? Ele tem inúmeros trabalhos onde ele fala da cirurgia ortognática associada à rinoplastia, associada a lipoenxertias. Mas é um camarada que se você for ver a formação dele, você cai para trás. Né? Imagine os maiores nomes em várias áreas, na distração osteogênica, na cirurgia ortognática, na cirurgia crâniofacial. Ele passou por todos esses colegas. Eu não conheço um cirurgião com uma formação tão ampla quanto esse colega. E não é à toa que ele... É uma das referências. Para mim, com certeza. Para mim. Eu queria que você falasse da cirurgia ortognática, obviamente que é onde a gente vai estender o nosso bate-papo, mas antes de a gente entrar a fundo nesse conteúdo da cirurgia ortognática, esse aluno que hoje está buscando a cereja do bolo, que é a cirurgia ortognática, que a maior parte, né, dessa meninada que está chegando agora, muitos deles vêm de residências, uma especialização, que é uma formação totalmente diferente. Os que vêm de residência, muitas das vezes não tem um número de cirurgia ortognática, né, que ele possa treinar, enfim. Qual que é o melhor caminho, no seu ponto de vista, para a boa formação do cirurgião em se tornar uma referência na cirurgia ortognática? Eu acho que a gente tem que ser incansável na busca. Se você está aqui, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, num congresso que poderia estar lá no Rio, tudo bem que, né, é um italiano, né, um professor que é referenciado, mas eu queria que você falasse dessa meninada nova. Será que eles têm esse gás, essa visão, deslocamento de estudar, de buscar conhecimento? Eu acho assim que tem, sabe? Eu trabalho com alguns, já passou por mim, alguns colegas mais jovens que eu e que tem estrela, tem sangue nos olhos, sabe? Eu acho que tem.
problema é que hoje tem muita oferta, né? Então, assim, acaba confundindo um pouco a formação. Eu costumo falar que nem tudo que reluz é ouro, né? Então, aquele encantamento do TikTok, do Instagram, eventualmente não é a realidade que aquele professor, né, de fato, ele exerce. E eu costumo falar, né, mais uma vez, que você fez a sua formação, mas não necessariamente a sua formação acabou ali. Visite outros colegas, frequente congresso. Né? Lógico, com o tempo, né, você com 10 anos de especialista, você não vai, talvez, num congresso e falar assim, nossa, aprendi a fazer cirurgia ortognática. Não, mas é uma dica que, eventualmente, você vai ver numa aula ou numa troca de um coffee break, você fala, nossa, interessante o que o Ismael me falou, enfim. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o camarada, ele não pode se achar bam. Tem que botar a sandália da humildade. E ver onde está errando, né? Eu costumo falar que as grandes companhias assim não fecham um dia para balanço. A gente também tem que fechar um dia para balanço. Pô, será que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Será que o que eu aprendi tem que ser feito até os meus últimos dias? Será que não tem uma coisa que pode mudar aqui? Que é isso. A gente vê a passos largos a evolução da especialidade, especificamente da cirurgia ortognática, em relação aos planejamentos, em relação aos motores, às lâminas, às serras. Então, assim, certamente a técnica cirúrgica ela também pode sofrer e deve sofrer algumas modificações. Nós estamos fazendo esse podcast aqui e nós não criamos uma pauta, porque a nossa relação, assim, desses congressos, a gente criou uma amizade. Falei, professor, vamos só tocar o assunto e vamos sem pauta. Ele está falando, eu estou anotando aqui, então pode ser que saia alguma pergunta aqui que ele dá uma olhadinha para mim, assim, mas eu sei que ele segura o rojão. Pô, o cara faz crossfire para 200, 300 participantes, não vai... Imagine. Professor, como lidar com as complicações da cirurgia ortognática? Nós tivemos aqui um colega, Dr. Gustavo Mota, semana passada, que inclusive trouxe um paciente que ele operou e que deu ruim, cara, deu errado. Ele fez a cirurgia ortognática. A gente tem esse podcast gravado, inclusive, lá no nosso canal. O paciente ligou para ele e mandou a foto do parafuso. Parafuso azulzinho. Ele falou assim, que a hora que ele viu, ele falou assim, que é isso, pô? Não, soltou o parafuso. Pô, ele fez ressonância e tal. Tu é um cara de estar mais de 20 anos na especialidade, com certeza já lidou com complicações, né? Só tem complicação quem opera. Não adianta a gente sentar aqui e dizer assim, eu nunca tive, Cara, só quem opera sabe que já lidou. E essa molecada nova que tá chegando para operar e aquilo que você falou, o negócio às vezes acaba brilhando os olhos e esquece que para você mirar um negócio, primeiro você tem que mirar no treinamento, no paciente. E, obviamente, muitas das vezes não sabe lidar com as complicações. Queria que você falasse das suas experiências, como que você lida com o paciente, quando tem intercorrência, né? Qual que é o melhor caminho, admite, aceita, chama um colega, vê o que é possível fazer, porque essa hora eu imagino que é a parte mais difícil, que às vezes você olha assim e fala, o que eu fui fazer, né? Eu acho que certamente a complicação, eu acho que para o cirurgião isso não tem a ver com a experiência, isso tem a ver com o coração. A complicação, ela taquicardiza, né? Então, pessoas mais experientes que eu certamente se preocupam com as complicações, né? Porque a gente não faz uma profissão achando que vai complicar. E quando complica, primeiro você tem que saber onde foi, né? Mais uma vez, estou falando costumo falar, vou parar de me acostumar a falar. Fica tranquilo, fica à vontade. Não, então, eu falo uma coisa, o seguinte, melhor falar a verdade. A gente não faz achando que vai errar. A gente não faz achando que vai complicar. Eu digo, pelo menos, eu penso assim. E aí, 5 minutos de verdade do que uma vida de mentira. Assuma. Se teve algum erro transoperatório que fugiu ao seu controle, admita. Admita. Porque é pior daquele paciente passar a vida inteira, eventualmente procurar um outro colega que eventualmente te conhece e fala assim, pô, mas não foi isso. O erro foi aqui. Por que não... Sabe? Então,
Claro que eu já tive complicações, eventualmente as tenho, né? A gente tenta se proteger delas, né? E aí são várias questões, eu tenho várias maneiras de se proteger. Então, porque um dos meus anestesistas, para mim o melhor anestesista, meu principal anestesista, ele fala que as complicações é que nem um acidente aéreo, né? O acidente aéreo não foi só uma falta de checagem, foi uma pessoa que não estava na hora, aquele parafuso que passou desapercebido, um outro que tinha... Enfim, é uma sequência de erro, né? Então, a complicação na cirurgia ortognática eventualmente é isso. Talvez esse parafuso que tenha saído não foi só uma falta de aperto. Talvez a região que foi colocada não era uma região tão espessa, tão favorável. Talvez o paciente também não... Tem uma não série de coisas. Claro, claro. A complicação, ela não é um evento pontual. Pelo menos as minhas complicações não foram isso, né? E eu não acredito. É uma sequência de problemas que geram, né, uma grande complicação, uma complicação. Então, eu tento me blindar, evito ao máximo, por exemplo, como a gente está falando de cirurgia ortognática, fazer osteotomias sagitais na presença de dentes inclusos, né, especialmente os terceiros molares, os sisos inclusos, porque eu acho que você agrega um potencial de risco. Então, se é uma cirurgia eletiva, que de fato é uma cirurgia eletiva, se você pode minimizar o risco, por que não fazer, né? Então, e isso você tem que externar para o paciente, sabe? Porque o paciente ele faz parte do processo, claro. A gente deve escutá-lo, mas a gente deve falar não também. Às vezes que eu particularmente fui mais permissivo, foram as vezes que eu tive maiores riscos de ter complicação. Então a gente também tem que ter esse freio cirúrgico, sabe? A gente tem que... Porque senão a gente... Nem tudo é uma propaganda de margarina. A vida não é você correndo na praia com um cachorro, com uma calça de linho, sem camisa, na beira da praia. Não. Não. Tem um tropeço, sabe? Então, e eu acho que você aceitar a complicação é um sinal de maturidade. Aceitar a complicação é saber tratá-la ou se tornar disponível para tratá-la. Isso é um sinal de maturidade. Os mais jovens não tem jeito. Acho que vão penar por isso, né? Complicação, talvez até afugentem alguns colegas de continuarem na especialidade. E o erro faz parte do aprendizado, né? Você tem que aprender mais com erro do que com acerto, né? Você tem que aprender mais com erro do que com acerto. Então, eu ao longo da minha vida, eu já tive algumas complicações onde, se eu já tinha o respeito por aquele procedimento, meu respeito triplicou, quadruplicou. Eu estou falando por mim, mas eu tenho alguns colegas, amigos, que passaram pelas mesmas agonias, né? Isso não é um milagre, só aconteceu comigo, é o extraordinário, não. Então, quem opera mesmo, né? opera. Quem opera. Eu fico, às vezes, na roda dos bucomaxilo, e aí, quando os caras começam a falar de complicação, eu adoro, né, cara? Porque é só risada, enfim, problemas que acontecem com quem opera, né? E aí é risada porque você fala assim, pô, consegui resolver, como o Dr. Gustavo Mota aqui, operou o paciente pela segunda vez, o paciente veio aqui, contou a versão dele, o que aconteceu, o que, né? E confiou no cirurgião, reoperou e o paciente ficou tudo bem. Então a gente costuma dizer aqui que só tem complicação quem opera. Você tem uma receita de como começar a sua cirurgia desde quando você iniciou? Porque assim, você aprende uma técnica e aí, com o passar dos anos, você vai desenvolvendo não a sua técnica, mas você vai, né, desenvolvendo o que é melhor para você. Sim. Como você falou, você opera do mesmo lado desde quando você... Por exemplo, começar a cirurgia ortognática. Desde quando você aprendeu, você começa a sua cirurgia como você aprendeu? Ou você mudou isso? Ou você tem uma variação de acordo com cada caso? Eu acho que cada caso é um caso, né? Verdade? Assim, eu acho que assim... Me fale um exemplo de quando você começa pela maxila ou de quando você começa pela mandíbula. Hoje, um colega, né, esse congresso, o Fernando Melling, que está organizando, e eu conheço o Fernando há algum tempo, e ele falava, não, falava, né, 100% dos meus casos pela maxila. Hoje,
Ele falou, não, a gente muda eventualmente para diminuir a abertura da mandíbula. Então, é quando o guia, quando o splint intermediário é mais fino. É o que eu acho também. Me sinto mais confortável. Há uma corrente muito grande, europeia, aqui no Brasil tem muitos colegas também, de começar 100% das vezes pela mandíbula, né? A imensa maioria dos meus procedimentos eu começo pela mandíbula, mas em alguns casos eu começo pela maxila. Por exemplo, em giros horários importantes, né? Onde eu acho que o splint intermediário ele vai ficar menor, vai exigir menos da minha simulação, dessa minha abertura da mandíbula para confeccionar um guia. Então, que é um viés, a posição condilar é um viés complicador, né? Então, eu começo, a maioria das vezes, pela mandíbula, mas vai depender da espessura. Quanto mais fino o splint intermediário, essa é a minha escolha cirúrgica. E hoje você, com software, você muda no final da sua programação, né? Você fala, quero começar pela maxila, quero começar pela mandíbula. Quando você tem prótese associada com ortognática? Bem, aí a prótese primeiro, né? Assim, aí você tem que caminhar, não tem jeito. Não né? tem outro Não caminho. tem outro caminho. E faz junto ou você, quando tem, você faz separado? Depende do caso. Se tem paciente que tem as articulações doentes e, ao mesmo tempo, a evolução dessa doença articular levou a inclinações maxilares indesejáveis, você não vai tratar a articulação e deixar a maxila desnivelada. Então, você faz em conjunto. Então, depende do caso, né? A grande maioria das vezes eu faço no mesmo momento. Quando é customizada, para começar a ortognática, ela tem um caminho só ou tem variação? Não, tem que ter um caminho. Se você customizou iniciando pela mandíbula, né, que é o caso, é pela mandíbula. Não tem a customização é o sapato da Cinderela. Só cabe no pé da Cinderela. Isso talvez seja uma crítica que eu faça. Obviamente, eu não estou falando da customização das próteses articulares, porque é um outro caminho que eu acho exatamente. Eu digo a customização, que isso é uma corrente mundial, né? Eu tive ano passado um congresso europeu que foi em Roma e você via uma enxurrada de colegas falando de customização na cirurgia ortognática. Só que é o sapato da Cinderela, só cabe no pé da Cinderela. Se você, por acaso, tem alguma complicação transoperatória, aquela fratura está errada, opa, o que você faz com aquele material que foi customizado, que custa 10 vezes mais? O que você faz? Joga fora? Para um caso que não é uma grande simetria, porque eu acho que a customização tem indicação na cirurgia ortognática? Claro que tem, mas penso eu que seja a exceção. Isso não é a rotina e penso eu também que não deve ser a rotina. A customização, e ela também... O cirurgião tem que ser mais experiente, tá? O novato, talvez ele tropece mais na customização, né? Esse negócio para ele não é tão interessante no começo. Pois é, e não pode se vender a customização como uma receita assim, olha, pipoca de micro-ondas, sabe? Bota 3 minutos, vai dar certo. Não! Você tem... mas tem o guia de corte, sim, mas pode fraturar errado, é um sangramento. Então, o colega tem que ter treinamento. Tem que ter treinamento. Então, acho que a customização tem esse viés, né? É óbvio que tem um viés do mercado, um viés da sofisticação, um viés de você eventualmente não usar uma cirurgia, o que a gente chama de splintless, né? Sem guias cirúrgicos. Quer dizer, você tem que entregar resultado. Se é customizado ou não, whatever, né? Você tem que entregar resultado. Mas acho que não deva ser a rotina. Eu penso de maneira muito delicada na customização. Como que você vê essa realidade que fora do Brasil, na ortognática, já é normal para os cirurgiões que operam fora? E com relação ao Brasil, hoje com todas as dificuldades que a bucomaxilo está passando, parece que essa realidade está ficando mais distante. Eu queria que você falasse sobre isso. Fez parte da minha complementação treinamento que eu fiz nos Estados Unidos e fiz treinamento na Europa. São 2 modelos teatros cirúrgicos. São 2 cenários cirúrgicos. Nos Estados Unidos você tem 72 tipos de máscara, 42 tipos de touca, e, né, o europeu não. Né? O mercado europeu, ainda mais quando a gente fala nos colégios com quem eu
eu pude visitar, eles compravam o próprio material de fixação rígida. E eu lembro, o professor Mirko Raffaini, que vai dar uma aula amanhã, sou fã incondicional, ele, num determinado momento na cirurgia, eu falei, professor, essa plaquinha você podia usar uma menor, né? Ele, podia. Eu falei, por que você não usa? Porque sou eu quem compro. Então ele acaba tendo que utilizar um único sistema que é mais fácil. E aí você está falando de um camarada que, imagina, foi aluno do Paul Tessier, McCarthy, Epic. E se ele fala isso, quem é o Leonardo que vai questionar e vai falar que não dá certo? Então, assim, o mercado americano é uma coisa, o mercado europeu é outra, e o brasileiro ele tem um delay do mercado americano de 20 anos. Né? A gente é cópia dos Estados Unidos, mas com um delay de 20 anos. Só que é um país com mais mazelas, eu acho, talvez, que o norte-americano. Né? Então, a gente tem, no mesmo país, vários países. Certamente no Nordeste funciona de uma forma, no Sul é uma coisa, no Rio, São Paulo é outra. A gente está vendo isso hoje, em virtude das operadoras dos planos de saúde. Não há uma unificação, não há um diálogo comum sobre a cirurgia ortognática. Né? Tem lugares que você continua operando com tranquilidade, não tem muitas burocracias diferentes de outros lugares. Eu quero falar com você sobre isso na nossa última etapa do nosso podcast aqui. Quanto tempo nós estamos aí, Giovanni, de gravação? 46 minutos de podcast. Estamos na metade do nosso episódio. Conseguimos tirar o professor Leonardo Metropolo do Rio de Janeiro, graças ao congresso, ao professor Mirko Raffaini, né, que está aqui em São Paulo. Agradecer ao Mirko, né, porque se não fosse você, o Léo talvez estaria aqui, mas numa outra oportunidade. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no canal da Bucocast. O professor Leonardo já é inscrito também lá no Instagram e também no nosso canal. E fazer um agradecimento especial aqui à Traumec, que tem participado do nosso programa aqui, não só na Bucocast Academy, mas também aqui nos nossos programas. Um abraço lá para os nossos amigos Paulo e César Caritá, que amanhã nós vamos estar juntos. Nós estamos gravando hoje aqui em São Paulo, dia 24, hoje é 24 de abril, né? 24 de abril, 25 e 26. Estamos lá no Ecobuco, em Goiânia, um evento organizado pelo Colégio Brasileiro. Professor, eu queria falar com você você falou sobre, obviamente, né, da cirurgia ortognática aí, da época que você, na sua formação, agora um pouco mais contemporâneo, mas eu quero entrar um pouco mais adentro aí contigo com relação à cirurgia ortognática minimamente invasiva. Você falou sobre os acessos, né, enfim, de como você trabalha. Você que, obviamente, foi treinado no modelo convencional, vamos dizer assim, né? E hoje nós temos grandes colegas que passaram por aqui que têm a técnica minimamente invasiva, hoje atua. Outros usam a palavra híbrida, minimamente... Traumática. Cada um usa um nome. E eu queria que você falasse primeiramente como que você enxerga a minimamente invasiva hoje, né, no atual cenário da cirurgia bucomaxilofacial. E aí nós vamos entrando adentro aí com outras perguntas. Tá. Bem, eu acho que a minimamente invasiva, ela certamente ela agrega muito na especialidade. Mas eu acho que a invasão reduzida, né, a invasão reduzida serve para qualquer especialidade cirúrgica. Né? Isso não é uma água milagrosa da especialidade. Então, quando a gente fala de uma invasão reduzida, uma técnica menos traumática, ela não está atrelada a tão somente a um tamanho da incisão, a um corte mais posterior da ostomia sagital. Não. Eu acho que ela está relacionada, né, esse é o meu modo de pensar, desde um cuidado pré-operatório a um manejo adequado no transoperatório. Então, não há quem me convença, Ismael, eu faço pequenas incisões e levo 12 horas operando.
que aquele paciente foi maximamente traumatizado. Ele foi maximamente manipulado, invadido, perfundido. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. É uma técnica que o colega tem que ter o senso crítico muito bem definido. Ele tem que ter treinamento. Você faz acessos menores se você tem habilidade para atuar, operar em acessos menores. Se você não tem essa habilidade, não desenvolveu ela ainda, faça de maneira segura a outra parte, a outra técnica, né? Então, eu costumo falar, mais uma vez, estou me acostumando toda hora aqui, mas assim, eu fui diminuindo os meus acessos cirúrgicos, adequando alguns instrumentais. Então, não necessariamente eu sou intitulado como Miles Guy, sabe? Mas certamente eu não consigo entender. Acho que o meu paciente com 3, 4 dias já falando, já comendo, eu acho que ele passou por uma experiência menos traumática possível de uma cirurgia ortognática, né? Eu acho que o cuidado, onde o cirurgião ele é protagonista nisso, é no transoperatório, nos cuidados com os tecidos moles, na manipulação mais adequada, mais precisa, né? É lógico que hoje o conceito de fast track recovery, né, que é uma recuperação rápida, ela também passa por um suporte nutricional, por um manejo anestésico adequado, né, para aquele paciente voltar às atividades o mais precocemente possível, né? O que eu tenho muito receio, e você estava lá em Brasília, que a gente deu 2 aulas, né? E aí Tem uma fala sua aqui que eu vou soltar daqui a pouco. Ai, meu Deus de do um céu. desses congressos aí. Então, não vou. Mas, assim, o que me preocupa muito é principalmente a ostomia da mandíbula. É a osteotomia sagital. Então eu vou dizer, já que você está falando, é dela mesmo. Uma fala sua desse, eu não lembro se foi Goiânia ou Brasília. Dr. Leonardo Metropolo. O procedimento na mandíbula minimamente invasiva em mãos mal treinadas é uma catástrofe. Isso você disse. Mas Diego. E o 01 confirmou. Você sabe que eu tô nesses congressos e os caras não fazem nem ideia que eu tô fazendo anotação, esperando esse dia. Eu tava esperando esse dia para fazer essa fala sua pra dizer. Mas porque, assim, é uma osteotomia que ela corre para posterior, né? E eu brinquei em Brasília, porque eu dei aula num dia com meu irmão, com o Jonatas. E aí, esse desgraçado, à noite, a gente tomando vinho, ele falou assim: eu já peguei toda a sua aula, já passei para o Matheus, né? Um grande amigo, um querido Matheus, que vai dar aula amanhã. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, pô, tem que mudar a minha aula. Foi quando eu mudei. Na véspera. Foi quando eu mudei e eu brinquei como é que é? É o Billie Jean Moonwalker, né? Do Michael Jackson. Eu digo isso porque o Ove Geiser, quando descreveu a técnica no início da década de 50, ele começou com uma osteotomia mais posterior. E certamente, considerado o pai da cirurgia ortognática, foi caminhando para frente com a osteotomia porque ele viu problemas com outra técnica, né? E agora a gente está fazendo o Michael Jackson para trás, né? Assim, tá andando de costas, porque tá voltando. E assim, eu acho temerário, porque é uma osteotomia que você tem que ter certeza que você fez uma fratura completa. Uma outra questão importante, hoje os giros anti-horários, eles são rotina na movimentação bimaxilar, o que diminui muito o contato ósseo eventualmente, né? E um outro aspecto é a fixação. É uma fixação que você tem que ter certeza que aquilo está bem fixado. Tanto é que hoje você tem empresas que desenvolveram hardwares, né, de placas e Sim, parafusos. a Traumec. Placas e parafusos por causa disso. Sim. Porque utilizar um sistema de fixação convencional numa osteotomia, onde o contato ósseo é menor, isso é uma receita de um problema. E outra, né? Para pessoas eventualmente sem treinamento. Então, o Jonatas fala isso, né? Ele, no início, não,
eu divulguei, mas eu acho que eu acelerei, né? Tem que ter treinamento, tem que ter consciência, tem que ter, porque é isso. É uma técnica sensível ao cuidado. Ela é uma técnica cuidadosa. Mas eu acho que o conceito da invasão pequena, de uma recuperação rápida, É muito isso bom. serve para toda e qualquer especialidade. Toda e qualquer especialidade cirúrgica, né? Você invadir menos o paciente voltar para casa, seja no mesmo dia, no dia seguinte de manhã, isso é Eu ótimo. disse para ele, nós estávamos aqui em São Paulo 2 semanas atrás em um cadáver lab de minimamente invasiva. Uhum. Ele juntamente com o Matheus, o Jonatas e o Matheus. E eu falei para ele, desde quando eu comecei a entrevistar os cirurgiões que foi no Cobrac de Florianópolis, Sim. que eu não sei se é ali que teve uma repercussão, um boom maior da Minima Ambiente, né? Inclusive ele era Sim. presidente desse Cobrac. Pelos colegas que já passaram por aqui, a gente percebe que a Minimamente cresceu bastante e que muitos colegas agora estão aderindo, estão, né? Você vê que buscando por Com esse certeza. modelo de cirurgia. Lá atrás, você ouvia assim, os cara mais velhos desciam um pau e falavam e tem que ter cuidado porque é uma técnica. Hoje não, esses mesmos caras você está vendo que é os caras que já estão praticando, se não está de uma forma 100%, mas está utilizando alguns pontos da técnica. Isso mostra, obviamente, que a especialidade está crescendo, né? E trazendo recursos para o cirurgião poder atuar, enfim, nas suas cirurgias, né? Eu, particularmente, eu acabei, pelo fato de eu ter visitado alguns colegas operando, é isso. Tem coisa que eu peguei do Dr. Sullivan em Oklahoma que é fantástico. É um periótomo para segmentação. Cara, a segmentação dele é brilhante. É uma segmentação maxilar limpa, bonita e tal. O Simonas, na Lituânia, por exemplo, é um cara extremamente meticuloso, hiper cuidadoso. E ele, a osteotomia subespinhal, que hoje falam para o Leforum, eu faço, sei lá, mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos. Isso não veio da minimamente invasiva. Né? Até porque a espinha nasal, que eu costumo falar, né? Quando vem um colega ou outro, que eu faço isso, né? Um colega ou outro quer que eu ajude, eu falo, não. Eu sou pago para isso. Mas ué, eu sei o quanto eu tropecei, Sim, o quanto eu investi em mim. E eu acho que faz parte do business, pô. sim. Né? Então, e eu faço questão, levo meu instrumental, mostro, olha, isso aqui quem me ensinou foi A, B e C, isso aqui é isso. Então, essa coisa da espinha nasal, da osteotomia subespinhal, o Simonas falava, olha só, a anatomia já falava, é espinha nasal anterior. Se fizesse parte do nariz, era espinha maxilar anterior. A espinha nasal é do nariz, não é da maxila. Então, a osteotomia sagital hoje, eu faço uma mistura com um colega de Chevy Chase, que é o Dr. Jeffrey Possen, que é um crânio facial fantástico, e o Dr. Mirko Raffaini, que tem isso publicado, onde ele vai com peso, o que ele vai com a serra, onde ele vai com peso. Eu acho que a cirurgia se tornou mais segura, se tornou muito mais segura. Né? Então, há muito tempo eu não sei o que é um bad split mandibular. Hoje eu tenho visto muito bad split, fraturas indesejáveis mandibulares com a minimamente invasiva. Certamente, isso não é problema da técnica, é da execução feita, eventualmente, sem treinamento. Né? Então, mas eu acho isso, eu continuo falando, eu acho que problema nas osteotomias sagitais pela minimamente viram desastres. Que você muda o seu padrão de fixação, você já está numa outra prateleira de fixação, problemas são maiores. Um dos pilares da minimamente invasiva é o pós-operatório. Sim. Mas eu queria que você me dissesse, por exemplo, no modelo convencional, você tem uma cirurgia rápida dentro da sua experiência e que, obviamente, no pós-operatório, esse paciente ele vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo devido ao tempo de cirurgia. É possível você oferecer essa cereja da minimamente invasiva no pós-operatório no modelo convencional? Se sim, e o que você qual é o caminho para você poder entregar isso no modelo convencional? Então, eu costumo falar que não é
convencional, a minha cirurgia mudou, né? Recentemente, um colega do Rio foi operar, ele, caramba, eu te vi há 3 anos atrás, você já mudou algumas coisas. Porque é isso, você tem que, né? Você tem que ter um... Inovando. Você tem que ter um radar para falar, pô, isso eu acho que vai ser interessante. Tá aí os alinhadores provando isso, né? A gente teve que se adequar para operar com os alinhadores ortodônticos. E o colega fala assim, eu não opero com alinhador, manda para mim. Né? Assim, não tô falando que é melhor ou pior. É pior, é mais difícil. Mas tem que operar, senão não vou operar daqui a pouco. Né? Então, eu mudei algumas coisas, mas, Ismael, é aquela coisa, se você faz uma cirurgia em 2 horas, é o tempo de um protocolo com implantes dentários. Aquilo ali vai trazer benefícios pós-operatórios para o paciente. Vai trazer. E mais importante, pelo menos para mim, é eu ter aquela cabeça tranquila que a minha fixação, eu fiquei satisfeito, ela está estável. Porque a complicação, ela é estatística, tá? Ela é estatística. Ela não quanto mais você faz, em algum momento ela vai existir. Né? Os trabalhos mostram isso, né? Falam sobre as complicações de cirurgia ortognática. Então, agora, o que eu acho para você ser menos traumático? Primeiro, é você fidelizar com quem você trabalha, seus assistentes. Então, meus assistentes trabalham comigo há 15, 20 anos. Meu anestesista trabalha comigo há 23 anos. Conheci na residência. Ele já sabe, ele chega até a ser chato. Ele vai para a maxila, já sabe. Então, a equipe cirúrgica já conhecer o seu modus operandi é importante. Porque não fica aquele... Muito do que eu vejo do colega que leva... Que eu vejo, que eu escuto, né? 6, 7, 8, 9, 10 horas... É aquele vai e vem, sabe? Não, mas não ficou boa essa dobra. Mas não ficou, não. É isso. É você não ter... Você terminou aquele pedaço, caminha para o outro. Você não vai poder... O ideal é que você não volte para a etapa anterior. Eu acho que é isso. O tempo cirúrgico, ele reflete a cadência da execução. Então, quanto menos você tropeçou, mas isso é como uma maratona. Se você ficar toda tropeçando, você vai demorar mais. Então, eu acho que é isso. Quanto menos tropeço você teve durante a cirurgia, menor vai ser seu tempo. E com uma equipe treinada, porque é isso. Seu assistente já sabe o que você vai usar. Do que você toda hora está pedindo, ou para instrumentador, ou para o seu auxiliar. Cada hora um ferro. Né? Cada hora um instrumento, cada hora... Assim. Sua instrumentadora já sabe o que você vai utilizar sem você pedir. Com certeza. E eu falo isso assim... tem uma diferença de modéstia para autocrítica. Eu sou muito crítico com meus resultados, assim como eu sou crítico com o resultado dos outros. Isso é ruim, né? Porque você fica um cara meio chato, né? Porque é crítico. Né? Mas assim, quando eu curto assim, o Instagram, porque eu curti, eu falei, eita, ficou bonito mesmo. Então, assim, você tem que... A excelência não pode ser o acaso. A excelência é um hábito. Sabe? Não é aquele isso assim, nossa, essa ficou boa. Você tem que ceder e falar assim, que bom. Também ficou bom. Você falando assim, eu tô pensando aqui, né? Esse senso crítico, né? Quanto é importante para o cirurgião, para ele poder, obviamente, estar melhorando cada vez mais os seus casos. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui que eu já fiz uma vez e não tenho feito com frequência aqui. Dos mais de 2.000 casos que você já operou, que eu acho que é muito mais em cirurgia ortognática, se você tivesse que reoperar esses pacientes, hoje olhando esses casos, quantos % dos seus pacientes você diria assim, cara, eu quero reoperar? Algumas dezenas. Algumas dezenas. Você olha assim e diga assim, cara, eu poderia ter... Dezenas. Eu não vou falar o nome. É bom ou é ruim isso aí? É bom ou é ruim você tendo essa avaliação? Como que você enxerga isso? Do tipo assim, cara, eu poderia ter... Isso aqui... Pois é, mas eu acho que é importante você bom, ter... Né? Porque você quer dar o melhor, né? Você quer dar o melhor. Eu costumo falar que assim... Mas, cara, que coisas costumo falar, meu Deus do céu. Bota aí no título. Bota no título assim, costumo falar. Costumo falar. Mas uma coisa que a gente não pode ser o Zorro. Sabe o que é o Zorro? Você lembra do Zorro? É da sua época, Zorro? Você falou na minha época. Não, pô, não. Então, eu sou de 82, pô. Não é tão... Eu não sou tão assim da época do Zorro. O Zorro era o seguinte, o Zorro era um justiceiro, né? Cuidava das donzelas e dos menos abastados. Então, pegava o ladrão lá, em cima daquele cavalo dele,
rabiscava, fazia o Z do Zorro na camisa, no peito, na cara do sujeito lá, quem fez o delito. Eu costumo falar que a gente não pode ser o Zorro. O camarada não pode ser da minha cirurgia e falar assim, quem fez essa cirurgia foi o Léo. Porque você tá botando a sua marca. Quem faz uma prótese de mama, quem fez essa prótese de mama foi A. Quem fez o nariz é B. Então, a gente tem que... Cada paciente tem a sua peculiaridade. Cada paciente tem o seu desejo. Não é a sua vontade que tem que prevalecer, porque o rosto é dele. O rosto não é meu. E o que eu vejo é isso. Tem muito colega que formata o plano de tratamento porque ele gosta daquele modelo de rosto, mas que não necessariamente é o que acontece com o paciente. Talvez ele não queira aquilo. Então, acho que o senso crítico, por exemplo, o cirurgião tem que saber fotografar. Tem que saber fotografar. Porque quando você fotografa, você reforça a sua análise clínica, o seu entendimento, do que você mandar para uma clínica fazer a sua documentação fotográfica. Do que você mandar para um centro de planejamento de cirurgia ortognática e falar assim, faz isso para mim. Enquanto você está fotografando, você está, putz, isso aqui pode melhorar. Isso eu digo tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Ou você acha que quando eu pego essa câmera e falo assim, nossa, no pós-operatório, podia ter melhorado um pouquinho mais isso? Claro. É importante. É importante. Então, assim, o senso crítico, na minha especialidade, eu acho que é fundamental. Você falando, né, das ortognáticas que você já fez, enfim, eu tô aqui pensando dentro dos casos que você já operou. Você sabe se você operou mais 2, mais 3, mais... De quê? Perfil de paciente que você mais operou, você sabe? Não, mais 2, mais 3. Aqui a gente já tem uma estatística da grande maioria. Vamos ver se você entra. Eu acho que o mais 3, o classe 3, né, o padrão 3 facial, né, ele é mais... É o que mais você operou. Porque é o socialmente mais impactante. É o socialmente mais impactante. Mas, o que eu tenho visto, hoje eu trabalho com muitos colegas que fazem medicina do sono, onde os eventos obstrutivos respiratórios eles estão muito linkados, muito relacionados a um padrão 2 facial. Então, recentemente, eu tenho operado muito paciente com padrão 2. A faixa etária muda um pouco, são pacientes mais velhos, né, que estão operando não é só por uma questão estética, querem ficar bonitos, né, mas por uma questão até eventualmente profissional. Eu tenho paciente que fala assim, cara, eu sou executivo de uma empresa, eu não consigo mais viajar para o exterior, porque eu acordo do avião. E esse tema, professor, ele dá um podcast, se a gente for falar de apneia obstrutiva do sono, que sim. É gigantesco. Dentro da sua carreira, nesses 25 anos, essa relação do bucomaxilo com o médico otorrino, ela aumentou nos últimos anos, porque o paciente de apneia obstrutiva do sono, ele sempre existiu. Sim. E agora você está relatando que tem surgido mais pacientes por essas questões. Como que era isso no passado? Não existia essa relação do bucomaxilo? A questão é o seguinte, o endereço cirúrgico mudou. Sabe o que é isso? Na década de 80, 90, as abordagens, eles não estavam achando que as abordagens eram no maciço facial, no esqueleto facial. Eles achavam que o problema era da úvula, da base da língua. Não é que não tenha, também. Mas os trabalhos mostram, os algoritmos mostram, os protocolos hoje demonstram que movimentações esqueléticas são, sim, eficazes no tratamento obstrutivo. É porque hoje há um entendimento, e por isso que o otorrino, que é uma formação diferente, né? Óbvio que você tem colegas otorrino também fazendo a cirurgia ortognática, isso eu não estou entrando nisso na questão, porque é uma área de conflito de interesse, assim como na coluna você tem o neurocirurgião e o ortopedista, você tem na bucomaxilo. Então, mas certamente tem muitos colegas que fazem medicina do sono, isso eu digo pneumologista, cardiologista, clínicos, otorrinolaringologistas, que sabem, poxa, esse paciente tem uma face que já mostra um potencial obstrutivo. Então, vamos tratar isso. Então, obviamente, isso para a gente começou a trazer outro tipo de cliente, né? E eu trabalho com isso há mais ou menos 10 anos. Dentro desses padrões aí, o paciente assimétrico, o classe 2, o 3, né,
o excesso vertical de maxila? Qual que é o mais desafiador para você operar? Assimétrico. Falei, ficou alto? E por quê? Pô, o assimétrico, cara. O assimétrico é assimétrico. Porque o assimétrico, ele pode ser assimétrico, vertical. Ele pode ter, é o que nem aquelas televisões a cabo, né? Vem com todos os pacotes, né? Vem com Premiere, vem com tudo. Ele pode ter um problema, uma relação classe 3, uma relação classe 2, ele pode ter uma relação vertical ruim, exagerada ou não, e é assimétrico. O assimétrico, porque a assimetria, eventualmente, ela não está só relacionada na maxila e na mandíbula. Os olhos, há um contexto do assimétrico, o nariz. Então, com certeza, o paciente, e isso é importante, não necessariamente ele vai ficar. Tem uma diferença de assimetria e harmonia, né? Porque ele tem um tecido mole, né? Sim. Então, o paciente, talvez, ele, do ponto de vista esquelético, fique bastante simétrico, mas no conjunto da obra ele fala, ainda tem ali. Mas talvez ele esteja harmônico. Né? Assim, você com essa barba bonita, aí você está harmônico, mas certamente você não é simétrico. Pô. Tem tudo isso, né, cara? Já tive alguns colegas que disseram assim, olha, você é classe 2, se você tirar essa barba a gente fazer ortognática. Pô, cara, sabendo como é a ortognática, vai ser difícil você operar esse caso aqui, viu? Estamos chegando ao nosso final aqui do nosso podcast. Vamos tratar aqui a última pauta que tem sido muito assim trazida aqui dentro do nosso canal da Bucocast, que é a realidade da bucomaxilo hoje, né? O que os cirurgiões, nossos colegas têm sofrido com relação às autorizações de cirurgias, enfim, e que eu acho que é um tema muito importante. E eu sei que você tem abordado muito isso lá no seu canal, você tem falado muito com relação a isso. Então, obviamente, não vou deixar de a gente tratar desse assunto também. Mas para finalizar a cirurgia ortognática, eu acho que você pode voltar aqui num próximo Bucocast, deixar uma aula para a gente aqui no Bucocast Academy, que a gente recentemente lançamos esse espaço dentro do canal para poder contribuir com os nossos alunos de graduação, né, que está buscando formação dentro da especialidade. Então, já fica o convite aqui para um próximo episódio, porque a gente tem bastante assunto aqui e eu sei que você está com os seus horários aqui para um congresso, enfim. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que alguns colegas passam por aqui sobre a cirurgia ortognática, que você falou sobre a questão dos alinhadores, e a gente sabe que é um desafio para o cirurgião hoje com relação ao preparo ortodôntico com alinhador. Como que você tem trabalhado com esses pacientes que são preparados com os alinhadores, professores? Mais uma vez é o seguinte, eu acho que isso é inevitável. É inevitável. Minha filha, né, quer fazer certo? Coloca, não vou falar mulher, porque o cara de repente é brigado com a mulher, separou do homem, né? Eu falo assim, filho, filha, mãe, pai, eu acho que fica melhor. Dá mais certo. Então, assim, minha filha usa aparelho fixo com um grande amigo meu, hiper competente, enfim. Vou até fazer o jabá, o Alexandre Mota. Não, mas assim, um cara excepcional. E ela tá doida para ir pro alinhador. Eu falei, Valentina, não dá ainda. Não dá, não sou eu que... Então, assim, mas é inevitável a procura. Você já usou aparelho, não? Eu já usei aparelho, usei na época aparelho fixo, né? Obviamente. Você não fez ortognática, não? Não fiz. Tem uns bucomaxilo que... Você tá sugerindo alguma coisa? É tipo isso? Um classe 2. É isso? Eu vim aqui para falar, não vim para ser operado. Tem uns cirurgiões que eu já passei pela cirurgia ortognática. A minha filha que anda comigo assim, ela fala assim, pai, merece. É aquele ali merece. Precisa. A gente tá assim também, viu? Mas assim, o alinhador eu acho que ele é uma... Não era assim, é uma... Não, é uma realidade. Uma realidade. A questão do alinhador, ele trouxe praticidade também para o paciente, para o ortodontista. Só não para o cirurgião, né? Para o cirurgião, ele... assim, exatamente. Não trouxe para o cirurgião, mas em contrapartida também trouxe, sabe? Ele é mais rápido mesmo? Porque você fala com os ortodontistas, eu vou bastante em congresso, que ele é um tratamento mais rápido. É mais rápido no preparo da cirurgia ortognática. Como que você vê isso? Eu acho que se você tem grandes movimentos dentários para serem feitos, movimentos dentários unitários, então, dentes girovertidos, eu falo que eu sou metido ortodontista, fiz meu mestrado em ortodontia, né? Então, assim, se você tem grandes problemas
individuais dentários, eu acho que o alinhador talvez não seja uma grande opção. Mas eu não tenho expertise para falar sobre isso. Então, mas é mais cômodo, desde que o paciente use. Também é isso, tem que usar 22 horas, 20 horas. Não pode ser menos que isso. Agora, a questão é o seguinte, ele também colocou a ortodontia, porque isso é um database, né? Quem faz o planejamento eventualmente não é um dentista, né? Isso acontece. É um software, né? É o Um software. engenheiro, alguém Exatamente. É um database gigantesco, o cara fala, olha, esse dente movimenta até aqui, vem até aqui. E você colocou ortodontistas numa mesma prateleira. Aquele cara que não está acostumado ao tratamento ortocirúrgico convencional, ele se acha apto ao tratamento ortocirúrgico com alinhador. Então, isso é um problema, porque o controle pós-operatório desse paciente que usa alinhador, ele exige do ortodontista uma esperteza, uma abordagem precoce, recursos auxiliares para o manejo pós-operatório. Você começa com o alinhador e termina com o fixo, ou você vai com o alinhador até o final e se vira nos 30 lá para fazer as Adoraria para o paciente, ele começa com alinhador e aí, um mês antes da cirurgia, monta um aparelho passivo fixo. Adoraria isso, mas não é a realidade. O paciente começa com alinhador. É aquela coisa, isso é de um outro amigo meu, né? É cheio de história aqui, né? Depois que você conhece o ótimo, o bom já não te satisfaz. Mas é isso. Então, o camarada começou com alinhador ortodôntico, ele não vai querer... E o ortodontista também não, tá? Tem muito ortodontista que não é caprichoso, não é cuidadoso, não sabe montar um arco passivo, mas idealmente seria isso. Na Europa, pouquíssimos operam com alinhador ortodôntico. Pouquíssimos. Porque não tem... Isso é do latino, né? Aquela, não, vai, daquele jeitinho, não, senta aqui. Na consulta vem pai, papagaio, mãe, tia, namorado, vem um monte de gente. Então, assim, acho que a minha preferência é essa, mas eu acho que é uma rotina, não tem jeito. E aí você coloca os botõezinhos. Bota os botões, eu tenho o seu meio de poder. Um protocolo para operar com alinhador. E a dica que eu já vou dar aí nesse podcast é isso. Botões sempre metálicos. Sempre. Porque o cara procura alinhador por uma questão estética. Aí, vai para a cirurgia, o ortodontista, nesse apelo estético, faz os botões em resina. O problema da resina é que ela também descola, assim como o botão metálico, se você não tomar cuidado no transoperatório. Só que, se isso cai dentro da ferida, você não vê. No transoperatório, e aí a gente tem Houston, we have a problem. Aí eu acho que os botões metálicos são importantes. Primeiro, para visualização, se você não vê na hora da cirurgia, eventualmente, numa tomografia pós-operatória, você consegue identificar o problema de uma eventual infecção. Então, sempre botão metálico. Falando de problema no preparo ortodôntico e no conforto do paciente, o que você me fala sobre os expansores, distratores para a expansão de maxila, que obviamente você está preparando esse paciente, nem sempre, mas em alguns casos para a cirurgia ortognática, você é adepto disso? Como que você faz com relação a isso? Segmentação? Assim, hoje a gente segmenta muito mais do que já segmentou, assim como a gente raramente hoje faz as disjunções cirúrgicas. Embora as disjunções estejam voltando, mas não pela nossa escolha, pela escolha do otorrino, que hoje ele tem visto que uma maxila trésica deixa uma língua com uma posição ruim. A língua ela não tem acomodação, né? Porque a nossa língua descansa no céu da boca. Se o céu da boca é um céu da boca atrésico, a língua tende a cair, o que leva a evento obstrutivo. Então, hoje, os otorrinolaringologistas, existe uma corrente, alguns trabalhos que mostram realmente a importância da disjunção maxilar. E aí eles fazem, ou com os MARPs, né, que são aparafusados. Os distratores, eu confesso que eu já usei 2 ou 3 vezes, mas eu não sou muito fã. Não sou. Aquilo ali é volumoso, as chaves, eventualmente, para ativação, elas são trabalhosas. Então, ou eu uso os MARPs, que é onde você acaba fazendo uma customização daquele aparelho, e você escolhe a posição ideal para parafusá-los, ou o mais tradicional de todos, que é o Hirax, que ele é um aparelho dento suportado. Tem compensação dentária, por isso que você sobrecorrige. Mas é
amplamente utilizado na ortodontia, né? Isso o paciente tem opção de escolher no preparo, de não usar e de repente você resolver isso na cirurgia? Se o problema transverso já foi diagnosticado, isso tem que ser resolvido. Tem que saber o tamanho desse problema. Se for um tamanho muito grande, quando eu falo grande, acima de 10 milímetros, obviamente eu opto para que ele faça isso numa fase pré-cirúrgica. E ele acaba tendo que fazer 2 procedimentos. Uma disjunção, eu vou operar um paciente agora, um paciente apneico, enfim. E vamos fazer a disjunção para depois fazer a movimentação bimaxilar. Se ele tem um problema transversal que a gente acha instável corrigir isso na cirurgia ortognática, eu sugiro 2 tempos. É incomum, mas acontece. Deu errado. A culpa é de quem? Do ortodontista, do bucomaxilo ou dos dois? Quem é que fica com a conta, com o pato? Me fale sobre isso. Por isso que eu só trabalho com ortodontista amigo. Porque quando dá certo, os dois vai blindar, vai tomar chopp e tá tudo certo. Não, e quando dá errado... Mas eu acho que é isso. Por isso que eu adoro quando o ortodontista vai na minha cirurgia. Primeiro que ele tá vendo que o buraco é mais embaixo, né? Que ele fala, eita, nossa, é difícil. Porque é isso, né? Eu fiz essa formação em ortodontia para entender um pouco a cabeça do ortodontista, sabe? O ortodontista eventualmente está vendo o paciente, fala, sua linha média está desviada. O paciente nem sabia onde estava a linha média dele. A culpa... Tem muito ortodontista que bota a culpa no paciente, assim, sabe? No tipo, fica vendo coisas que o paciente eventualmente não está vendo. Então, quando o ortodontista trabalha comigo, eu acho que é importante, primeiro que ele está entendendo a dinâmica da cirurgia, está vendo o que tem de dificuldade ali e a importância dele ali. Por que um aparelho tem que estar bem montado? Porque pode atrapalhar. Uma vez mal montado, atrapalha muito a gente. E eu, hoje em dia, eu costumo falar... Outro dia estou com um paciente que me mandou, uma ortodontista que é minha amiga, tal. Tentei 4 vezes falar com a colega, não conseguia. Eu falo para ele, olha, eu não estou conseguindo contato com a tua ortodontista. E isso me deixa muito preocupado. Porque isso é o início de um namoro. Imagina, você quer namorar uma menina, a menina não te atende, você vai namorar, você quer casar. É o começo, né? É o começo. É o começo. É o começo de uma relação. Então, e isso tem que ser muito claro, sabe? Então, se tem uma dificuldade no diálogo, no início, é melhor que ou troque de ortodontista ou procure outro cirurgião. É melhor. Para finalizar, como que você enxerga hoje os impedimentos que a bucomaxilo tem sofrido com relação às autorizações de cirurgias, as condições que muitas das vezes as operadoras têm colocado que está longe de ser aquilo que o cirurgião entende que é necessário para o paciente. Eu queria que você, de uma forma aí bem resumida, pudesse falar um pouquinho sobre esse momento da especialidade com relação à bucomaxilofacial. O Bucocast tem música? Botou uma música triste. Solta aquele fundo assim. Nossa! Cara, é trágico, né? A gente está vivendo um momento, assim, ruim, né? Isso é culpa também de muitos colegas, né? Mas o paciente completamente bem avaliado, sabidamente cirúrgico, indicado por um colega ortodontista, otorrino, enfim, as negativas hoje, a sensação é um copiar e colar, sabe? Sequer vem o paciente. Então, quando eu falo aqui, o cirurgião tem que saber fotografar, eu tenho um orgulho do estúdio fotográfico que eu tenho. Porque é isso, cara, eu quero dar a excelência para o meu paciente, né? E, infelizmente, as operadoras de saúde, elas desmerecem esse cuidado, Então, hoje a gente está vivendo um problema difícil, né? As operadoras com lucros exorbitantes, né? Recentemente divulgados, e uma sequência de negativas, uma judicialização muito presente na especialidade, que é muito ruim, né? Porque a judicialização, ela, além de criar expectativas, ela coloca uma ambiência muito ruim, né? Muito ruim.
Então, tem alguns pacientes onde a menina já não voltou para a faculdade porque está depressiva, porque é isso, a menina passou por um preparo ortodôntico, piorou, agravou o problema. E agora não dá para operar, não consegue operar, mas isso também é em virtude do que a gente está sofrendo no país, né? Assim, alguns centros, alguns estados têm uma verticalização na saúde. Então, a mesma operadora que tem o plano de saúde, ela é dona do hospital. Ela é dona da faculdade, ela é dona de um instituto. Tem capilaridade governamental. É isso. Eu não vou falar para não me comprometer, mas tem uma revista, a revista Piauí, super conceituada. Ela fala sobre isso agora em abril, uma reportagem excelente, extensa, falando disso. Então é muito complicado. Hoje você... acho que isso é passageiro, porque a doença... É isso que eu ia perguntar, como que você vê o futuro com relação a isso? Eu sou um torcedor, porque eu adoro o que eu faço, me comprometo com o que eu faço. Você não vai ter um paciente que vai falar, não, ele não atendeu o telefone, ele não me respondeu. Não tem isso. Então, assim, acho que isso é passageiro, só que o paciente, ele tem que comprar o barulho. Quando a gente fala procure a justiça, não sou eu que tenho que procurar a justiça para o paciente. O paciente que tem, por ele, procurar os canais, né? Você vê os órgãos reguladores com muita influência por parte das operadoras, né? E a gente, na verdade, é uma peça nesse tabuleiro. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Existem as fofocas, mas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E é que nem educação o cara é pai de 7 filhos, né? 5 filhos só fazem besteira. Mas os outros 2 estão pagando por esse castigo. Fica todo mundo de castigo. Ninguém vai para a praia. Os outros 5 fizeram besteira e você. Então, acho, mas é isso, é você continuar, né? Insistir, provar, mostrar que, olha, é isso. Que eu acho que em algum momento vai voltar. Doutor Leonardo Metropolo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Quanto tempo deu aí, Giovanni, de gravação? 1h30, cravamos aqui 1h30. Vamos fazer vários cortes aqui no nesse episódio para a gente estar compartilhando com vocês no Instagram. Uma honra poder recebê-lo. Eu sei que a gente faz um podcast aqui de 5 horas tranquilamente. A Dani com o Giovanni, eles vão dormir aqui, porque a gente tá dentro do jogo, né? A gente tá jogando, eles estão assistindo. E a gente sabe mais ou menos como que é isso. Enfim, eu tenho uma pauta de cirurgia ortognática aqui de quase 70 perguntas. Então você imagine só, você não ia no congresso, amanhã você não ia no congresso, se a gente fosse fazer todas essas perguntas. Mas confesso que foi uma honra recebê-lo aqui, viu, meu amigo? Obrigado, Ismael, obrigado. Eu acho que parabéns pelo que você está fazendo pela especialidade. Te juro, isso eu te conhecer esbarrando em congresso e tudo, mas eu acho que é importante o que você faz. Você está dando voz para os colegas, né? Com muita leveza, né? Com muita leveza. Que você é leve, então o programa é leve, né? O podcast é leve. Não sou bucomaxilo, né? Acho que deve ser isso. Pois é, acho que tinha o maior prazer de ensinar. Mas assim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que obrigado você pelo convite. Eu estou sempre à disposição, porque eu acho que o que a gente precisa também é leveza, sabe, cara? É a franqueza com leveza. Verdade. Né? Então, estou sempre às ordens aí. Vamos pro Rio de Janeiro, hein, cara? Lá conhecer seu consultório lá na Barra da Tijuca, que eu sei que você tem um baita consultório lá no Rio. E assim que surgiu uma oportunidade pra gente estar lá, fazer alguma coisa naquele estado, na capital. Eu não conheço o Rio de Janeiro, você acredita, cara? Vamos fazer, assim, entre o Rock in Rio, porque o nosso evento vai brigar com o Rock in Rio. Vai brigar com o Rock in Rio, vamos fazer sim. Uma honra, viu, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Fazer um agradecimento especial à Traumec, que tem compartilhado aí, né, do nosso trabalho, tem patrocinado, nos apoiado. Então, assim, um abraço ao Paulo e ao César Caritá. Antes de a gente finalizar, quer fazer algumas considerações finais, professor, desse podcast? Deixar aqui um recado. Essa câmera aqui é sua. Normalmente eu sempre faço isso com todos os cirurgiões que passam por aqui, principalmente falando desse aluno de graduação, de formação. Você que é uma grande referência dentro da especialidade, deixa um recado para essa meninada que está chegando aí dentro da especialidade. Eu acho que
é isso, não buscar o atalho. Hoje tem muita oferta, não busque o atalho. Frequente o congresso, vá visitar outros colegas, outros serviços. Tem um pouco de cara de pau, sabe? Ter cara de pau é importante. Você tentar chegar num Mirko Raffaini desse. Primeira vez que eu fui ver o cara, eu falei, meu Deus do céu, perna tremia, dei um vinho pro cara, quase quebrei a garrafa. Que é isso, eu acho que é isso que te dá sangue nos olhos. Você volta de uma experiência dessa, você fala, pô, que especialidade legal eu escolhi. Tenho certeza que, assim como eu, a gente tem muito mais apaixonados pela especialidade do que desapontados pela especialidade. Então é isso. Para finalizar, o que você achou do nosso estúdio, professor? Achei excelente, excelente. Um espaço ótimo, silencioso. Você está bem bonito. Obrigado. Obrigado. Eu acho que tá de parabéns. E, mais uma vez, parabéns pela capilaridade que hoje o Bucocast tem na especialidade, de uma forma leve e autêntica, cara. Ainda bem que a gente não falou de futebol aqui também, né? Mas eu não falo de futebol. Deixa eu te falar uma coisa só para terminar. Um outro amigo meu, tem vários amigos, né? Você já viu. Um outro amigo meu falou o seguinte, eu sou Vasco, né? E aí ele fala uma coisa, Léo, ser Vasco não é bom, mas é o certo. Pois é, olha aí. A gente que é Palmeiras aqui, né, Dani? A gente tá super tranquilo, né? Coitada da Dani Santista. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Beleza, meu...